todos. Se da última vez tínhamos ficado com aquela frase na cabeça de que o corpo sou eu, que é algo mais correto do que dizer, ou bastante mais correto do que dizer eu tenho um corpo, eu sou corpo, não sou só corpo, mas também sou corpo. O visível em nós está subordinado de alguma maneira ao invisível, à nossa dimensão espiritual, mas é parte de nós e temos que contar com o nosso corpo como parte do nosso eu. E já vimos que há duas formas de ser corpo e, portanto, duas formas de ser humanos, né? Homem e mulher. E desta vez víamos essa dualidade dos sexos, nesta sessão vamos falar da unidade. O homem e a mulher são complementares e o próprio corpo traz um apelo à unidade. E eu diria que a grande frase desta sessão, a reter, que eu depois já repetirei, é uma frase também do Papa São João Paulo II, das catequeses, quando o Papa diz: o sexo é constitutivo da pessoa e não mero atributo. Uma expressão que não é de todo intuitivo, assim a primeira vez que se ouve, mas é muito importante, até por questões que se levantam hoje em dia. E voltamos ao relato do Gênesis, onde se diz que Deus criou o homem para trabalhar, mas em algum momento se diz que o homem estava só. Havia algo nele que faltava. É sempre misterioso voltarmos a esses momentos, assim, com dados tão breves e tão limitados, mas a verdade é que nesta sessão eu costumo remeter para as primeiras imagens de um filme da Pixar que se chama Wall-E e que estarão recordados, que é um robô, a história de um robô que está praticamente sozinho no planeta Terra, todos se foram embora, e é um robô que arruma o lixo da Terra. E ele lá vai, as imagens são fantásticas, os primeiros minutos, lá vai fazendo o seu trabalho, com uma espécie de inseto que pulula pelo seu esqueleto, né? Está sozinho, mais ou menos feliz da vida, mais ou menos, porque depois quando chega ao seu habitat, põe uma cassete, né, VHS, e vemos como ele, que está atarefado a arrumar duas coisas lá na sua casa, podemos dizer assim, para diante do televisor que transmite o vídeo, que é uma cena no Hello Dolly, um filme musical dos finais dos anos 60, e ele para a contemplar um momento do musical em que o rapaz e a rapariga dão a mão um ao outro. E vê-se, a expressão está muito bem feita, de que o Wall-E deseja algo mais, falta-lhe algo mais. Aliás, todos esses primeiros momentos depois complementam-se com o encontro com o Eve, o nome também é sugestivo, a super robô, com quem ele ficará, não sei se unido para sempre, porque é difícil dizer robôs, mas pelo menos há um enamoramento da robô. E essa pequena cena do Wall-E permite-nos responder, até de uma forma mais intuitiva, à lacuna de Adão. O que é que lhe falta? Falta alguém para amar humanamente. Claro que ele tem uma relação com o Criador fantástica, porque está em graça, foi criado em graça, tem uma relação pacífica com todas as criaturas, ainda não há nenhum tipo de rebelião à vista, e porém falta-lhe alguém para quem possa transmitir de uma forma plena o amor que recebe. Esse amar também com os seus recursos humanos, não é? E talvez, não sei se pensaria nisso na altura, mas ser amado com
com os mesmos recursos humanos de outra pessoa, é algo que naquele momento não pode acontecer. E Deus reconhece a bondade dessa sua inquietação e cria a Eva é criada a partir do homem, com aquela narração da costela, mas o fundamental ali é explicar que Eva vem tão de Deus como Adão, e perante o encontro com Eva, Adão fica entusiasmado e faz aquilo que os autores dizem que é uma espécie de primeiro poema de amor da história. É breve, né? Essa assim que é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Não sei se do ponto de vista poético é brilhante, mas era o que foi possível naquela altura, também não havia ninguém para ouvir a poesia e, portanto, ele fica deslumbrado. Em certo sentido, por dizê-lo de alguma maneira, esse deslumbramento, assim expressado de uma forma tão sucinta, é uma espécie de trailer para um texto da Bíblia, que está mais ou menos no meio da Bíblia, e que todo ele se dedica a mostrar o deslumbramento do noivo pela noiva, da noiva pelo noivo. É o Cântico dos Cânticos. Leio apenas um trecho do Cântico dos Cânticos, onde se vê que a poesia, pelo mútuo deslumbramento, essa atração perene entre o homem e a mulher, conseguiu se expressar de uma forma um pouco mais elaborada do que a de Adão. Até para nós, há expressões aqui que nos podem parecer um pouco, eu diria, pirosas, mas dentro da cultura da época vê-se que tanto um como o outro utilizam comparações com aquilo que têm à mão e que ajudam a expressar ou a sublinhar o encanto de um pelo outro. Diz assim o noivo. Este é o Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículos 8 a 16. Se não tens disso conhecimento, ó mais bela das mulheres, sai no encalço do rebanho e apascenta as tuas cabrinhas junto às cabanas dos pastores. Uma égua entre os carros do faraó eu te comparo, ó minha amiga. Isto é um elogio, nós talvez não. Formosas são as tuas faces entre os brincos e o teu pescoço com os colares. Para ti faremos arracadas de ouro com incrustações de prata. E ela responde, enquanto o rei está em seu divã, o meu nardo dá o seu perfume. Uma bolsinha de mirra é o meu amado para mim, que repousa entre os meus seios. Um cacho de alfena é o meu amado para mim, das vinhas de En-Gedi. Agora ele, como és bela, minha amiga, como são lindos os teus olhos de pomba. E ela, como é belo o meu amado, e como é doce, como é verdejante o nosso leito. O encanto entre os dois provém do facto de serem da mesma natureza, mas com diferenças. Há uma complementaridade. Deus quis que houvesse dois sexos, como aliás em muitos animais, só que no ser humano isso tem um significado mais elevado. E se voltamos à sessão anterior, onde dizíamos que o invisível determina o visível, então podemos dizer que os dois sexos manifestam dois modos de ser pessoa. Agora são palavras do Papa São João Paulo II. São como que duas encarnações da mesma solidão metafísica diante de Deus e do mundo, como duas formas de ser corpo e ao mesmo tempo ser homem que se completam reciprocamente, como duas dimensões complementares da autoconsciência e da autodeterminação e ao mesmo tempo como duas consciências complementares do significado do corpo. As palavras não são tão perceptíveis como se calhar poderiam ser se o Papa dissesse que são duas dimensões complementares do modo de entender e duas dimensões complementares do modo de querer, né? Do modo de amar, mas são muito precisas. Mas o raciocínio, para fazer esse raciocínio é preciso ter em conta o que dizíamos na semana passada, que se o corpo expressa a pessoa, expressa o visível, expressa o invisível, se há dois modos visíveis do ser humano, há dois modos de ser pessoa, né, do ser humano, homem e mulher. E São João Paulo II dirá que o sexo é realmente importante, pois permeia toda a pessoa.
Dilo-á também com aquela frase que recordei logo no início e que é difícil de perceber à primeira vista: o sexo é constitutivo da pessoa e não mero atributo. Não é bem como a cor dos olhos, é muito mais. Alguma vez, para tentar explicar isto de uma forma mais intuitiva, em alguma sessão com pessoas mais novas, como vocês, eu costumo fazer uma pergunta, mas digo-lhes que têm que responder sem pensar muito. Como sabem, haverá a ressurreição dos corpos, por certo, não haverá casamento, mas haverá homens e mulheres. Veremos isso numa sessão mais para a frente, quando Jesus diz aos saduceus que no reino dos céus nem eles se casam, nem elas serão dadas em casamento. Portanto, não há casamento, mas há eles e elas. Portanto, o sexo não tem uma dimensão apenas funcional, digamos, de reprodução. E eu costumo dizer às pessoas como vocês, fazer-lhes esta pergunta: na ressurreição dos corpos, vamos situar-nos no momento em que ressuscitamos com os nossos corpos gloriosos, e vamos supor, por um absurdo, que vocês ressuscitam no sexo que não é o vosso. Que as raparigas acordavam, salvo seja, não é? Reassumiam o corpo, criado ou recriado por Deus, mas como um homem. O que é que diriam? A resposta tem que ser imediata. E eu lembro-me das várias respostas, umas muito admiradas. Lembro-me de um rapaz que um dia disse um palavrão, né? Pronto, não era bem isso que eu queria na sessão, mas a ideia é correta, por favor, delete, que isto não sou eu. Então, eu penso que todos teríamos uma reação destas: isto não pode ser, não é? Não, uma coisa que os olhos sejam azuis ou vermelhos ou verdes ou o que for, não é? Mas outra história é que não ressuscitássemos com o nosso sexo, coisa que é impossível, não é? Mas talvez possa servir essa reação, para nos dar a entender que o sexo permeia toda a pessoa. É algo que está embrenhado, né, em nós, né? Nós somos ou homem ou mulheres. E por isso é muito bom que a educação tenha a ver com o modo específico de ser de cada um. É evidente que há coisas conjunturais, coisas das épocas, mas há outros aspectos que são expressão de se ser ou de se pertencer a um sexo ou outro. E isto é bom que assim seja, porque os dois sexos revelam a riqueza do ser humano, precisamos um do outro, complementamo-nos e são completamente necessários. E os modos de trabalhar e de fazer e de pensar e de querer não são iguais, sem estereótipos, que evidentemente há sempre exceções, mas habitualmente não são iguais. Há sessões às vezes engraçadas para mostrar as diferenças entre homens e mulheres, e elas derivam daquilo que nós somos. Por isso, não temos que nos admirar que vão aparecendo, mesmo que não sejam condicionados por motivos culturais, trabalhos que eu chamaria tendencialmente femininos e trabalhos tendencialmente masculinos. Os tendencialmente femininos são aqueles que há uma ocupação mais direta das pessoas, os masculinos são de outro estilo, mas insisto, não pode haver exceções, e há muitas exceções, e não acontece nenhum problema com isso. Mas o grande problema é se olhasse para os trabalhos, se o homem, por exemplo, olhasse para os trabalhos tendencialmente femininos com um certo desprezo, sem valorizar a grandeza do dom que é essa maneira de trabalhar e esse gosto por aqueles trabalhos. E embora o homem e a mulher possam participar em quase todas as profissões, cada um, mesmo assim sendo, deve executá-las de acordo com o seu modo específico de ser, masculino ou feminino. Seria uma pena que se apelasse a uma masculinização da mulher para supostamente evitar a discriminação que possa haver, e às vezes há, em alguns trabalhos. O Papa às vezes diz, eu agora não me lembro as palavras exatas, mas tem muita razão, que às vezes necessitaríamos mais mulheres, por exemplo, nas relações diplomáticas, porque a visão da mulher às vezes é um bocadinho mais cuidadosa com respeito às pessoas, não tanto ao efeito global. Não sei se uma mãe de família
aprovaria com tanta ligeireza o começo de uma guerra, por exemplo. Portanto, seria uma barreira muito mais interessante para certos desvarios que houvesse mais mulheres que, com a sua forma de ser, com o seu modo de ser, nos ajudassem, não é? Ajudassem os homens também a equilibrar os pontos de vista. E poderíamos falar muitas mais razões. Aqui o importante na educação, acho, é que cada um saiba também reconhecer que há diferenças, mas olhá-las com admiração. Olhar com admiração para outro sexo, porque temos muito a aprender uns dos outros. E essa riqueza é que não se pode perder, porque isso seria um mal muito grande para o ser humano. Então, aqui entraria um problema que está hoje em dia na moda, não é? A ideologia do género, em que a sexualidade é vista como uma atividade e cada um a orienta para onde quiser. Portanto, não se trata do que aquilo que nós somos, mas daquilo que nós fazemos, e isso é o decisivo. O que nós somos é irrelevante ou secundário. Qual é o problema de tudo isto? Há vários problemas, mas no fundo, para essa ideologia, o corpo nada diz daquilo que nós realmente somos. Além disso, defende que os modos de viver, incluídas as relações sexuais, dependem apenas da cultura e do que a pessoa quiser. Portanto, no fundo, o visível aqui não mostra nada do invisível. O visível é apenas uma coisa que eu utilizarei como me apetecer. O Papa Bento XVI, a propósito desta ideologia, diz palavras enfim, que eu penso que são muito verdadeiras e que nos fazem pensar. Diz assim: trata-se de uma pseudo-liberdade que se baseia numa banalização do corpo, que inevitavelmente inclui a banalização do homem. O seu pressuposto é que o homem pode fazer de si o que quer. O seu corpo converte-se, deste modo, em algo secundário, manipulável desde o ponto de vista humano, que se pode utilizar como se quer. A libertinagem que se apresenta como descoberta do corpo e do seu valor é, na realidade, um dualismo, já falávamos disso na sessão anterior, que despreza o corpo, deixando-o, por assim dizer, fora do autêntico ser e da autêntica dignidade da pessoa. A pessoa passa a tratar o corpo como uma coisa, uma espécie de coisa sofisticada, uma espécie de robô, mas não o reconhece como expressão daquilo que se é. O que é de verdadeiro em toda a ideologia do género? O que é que pode haver de verdadeiro? Bem, por um lado, realmente a pessoa pode fazer com o corpo o que quiser, mas qual é o preço? Qual é o preço que pagamos e quais são as consequências de desprezar a informação que o corpo dá sobre nós próprios? Há uma história que eu não vou contar porque é muito bruta e, infelizmente, aconteceu, que é os dos gêmeos canadianos de Winnipeg, do Canadá, e o encontro com um médico, um tal Money, John William Money, um dos gurus da ideologia do género, e que uma história que acabou com duas tragédias, porque ambos os gêmeos, um deles foi submetido a operações e a bombardeios hormonais, ambos acabam por se suicidar. A história foi relatada num livro de um jornalista do Canadá, John Colapinto, e chama-se Como a Natureza os Fez, As Nature Made Him, ou como o fez. Foi editado a versão italiana em 2014, a original é do ano 2000. Vale a pena ler porque nos confronta com o que é a oposição à realidade como base na ideologia, que isso é o que fazem as ideologias, não querem saber da realidade, a realidade tem que encaixar nos esquemas programados que têm. Eu acabaria por aqui. Insisto que aqui a lição seria saber admirar o outro sexo, saber conviver com as diferenças, que somos diferentes, saber admirar, saber aprender, saber agradecer a Deus que nos tenha feito homens e mulheres.